igreja. Eu tenho que passar isso para vocês. Eu tenho vivido isso. E estou vivendo atualmente. Porque os diagnósticos médicos, eu falei aqui hoje de manhã, essa semana foi um oncologista, foi a cardiologista, o oncologista e a proctologista. Falou que eu preciso fazer cirurgia. E se eu não fizer cirurgia, o câncer vai lastrar, vai virar metástase. E eu disse, médico, eu estou curado. Amém. Mas eu não posso ser teimoso e me meter a cabeça de caso. Se vier a cirurgia, se a Deus assim permitir, como permitiu para Jó, que Jó passou por tudo aquilo que passou, nós sabemos que se Deus ele pode fazer tantos milagres do jeito que Ele quiser. Mas eu creio que eu estou curado e estou pedindo para Ele, eu não quero mais passar o que eu passei. Eu nem me lembro mais, porque Deus já me fez cair no mar de esquecimento de tantas dores e tanto sofrimento que eu passei. Mas continuo sendo testemunha da sua vida. Mas eu quero que você seja não só testemunha, quero que você seja testemunha, não aqui no culto, aqui. Eu quero que você dê vidas para Jesus. Eu vou lutar com isso. Tenho feito algum curso de discipulado, estou fazendo um novo curso de discipulado. Eu acho que todos têm que fazer, eu estou com muito mais ênfase nesse trabalho do Senhor na minha vida, na vida de vocês. Né? Voltando aqui para o texto, para o nosso texto, amado, eu tenho certeza que esse Deus, Ele nunca vai te abandonar, nunca vai deixar. E Jó, mas no final do seu testemunho, da sua 42 capítulos, lá no final ele começa a dizer, que começaram a falar com ele e falou assim, mas eu creio nesse Cristo que vive, nesse Deus vivo, né? Para onde eu vou? Só sei que Deus é o meu Senhor. E no final ele diz que ele conhecia Deus somente de ouvir, mas agora os olhos dele viram Deus. Não quer dizer que viu Deus pessoalmente, mas viu Deus de uma forma da qual que ele age, porque ele teve mais 10 filhos, e 10 filhos com a mesma mulher que amaldiçoou ele quando ele estava doente, que além de perder tudo, ele ainda ficou doente. Amados, Davi também não ficou por trás. Ele estava com um curral de ovelhas, cuidando das ovelhas do pai dele. Até os irmãos falaram assim, quando ele estava lá para lutar com Golias, vai para casa cuidar das poucas ovelhas. Teu lugar é lá. Mas Davi não ligou para isso, amados. Davi permaneceu fiel. Ele foi derrotar o Golias. E ele fez tantas coisas, mas ele estava dentro de um curral de ovelhas. Ele estava ali servindo. Para que me chamaram então para uma missão de ser rei de Israel? Foi um homem de Deus, Saul chegou lá e ungiu ele. E a partir de agora você vai ser rei de Israel. E de repente começa a ele se envolver com o rei Saul, começa a expulsar o demônio do rei Saul, começa a tocar harpa para o rei de Saul, começa a escrever salmos, começa a ter uma visão espiritual maior, e as coisas começam a aparecer na vida dele, e assim de repente. Mas ele era um homem de Deus, como diz aqui, um homem segundo o coração de Deus. Para quê, amados? Mesmo que as coisas viessem a dar errado, ele sabia que esse coração dele, que era de Deus, nunca ia se desviar do Senhor. E se por acaso ele cometesse algum erro, ele voltaria para o Senhor. Ele não ia abandonar esse Deus. A mesma coisa eu estou pregando para vocês aqui. Davi estava passando por uma situação muito difícil, e quando ele volta ainda fugindo do rei Saul, e de repente encara aquela situação e vê aquele tudo queimado, suas famílias. O que aconteceu com a minha família? Cadê o meu reinado? Cadê a profecia? Cadê a promessa? E o povo que ele
tremendo nessa mensagem. Isso trouxe para mim vida também. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é viva. Amém. Ela, você lê o texto hoje, é uma coisa. Sabe por quê? Presta bem atenção. Hoje é uma coisa para você. Porque as circunstâncias que você está passando hoje, essa palavra vai se encaixar. Mas passou daqui a algum ano, essa palavra ela se renova. E você vai ler e fala, poxa, eu já li isso aqui e vi de uma forma diferente, agora estou vendo não. Porque essa palavra é viva. Ela quer fazer mudança, então você tem que se apegar a essa palavra. E não se apegar a picuinhas, a situações de circunstância. Se você for para trás disso, por trás dessas coisas que vêm lançar sobre a sua vida, você não vai conseguir. Se Davi ali começa a se fugir daquele pessoal, ou desistir, mas você não pode desistir. Você deve buscar a presença de Deus todo o tempo. Não é somente tempo de um culto. As circunstâncias vão aparecer lá fora. E aqui a palavra de Deus diz o seguinte, irmãos. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. Amém. Mas Davi se reanimou no Senhor. E ele pediu a história sacerdotal, diz: Davi, além de ser rei, ele era sacerdote. Porque ele teve uma ação de falar com Deus na época dessas situações todas. Ele buscou a história e foi procurar falar com Deus. Mas nunca se afaste da presença de Deus. Tem coisas que vai fazer você, por causa daquilo, eu estou desanimado. Alguém chegou para mim e falou, ela está afastada de Deus. Ela não está não, porque Deus está com ela. Amém. Deus está com ela. Não está afastada. Ela está desigrejada. Amém. Pode, não fique longe de Deus, porque Ele não quer ficar longe de você. Eu não sei qual é a situação que você está passando, qual a dificuldade, pode passar daqui a pouco, eu não sei. Pode ser situação de perda, como ele pensou, que ele chegou ali com todo mundo, ele falou, meu Deus, essa Madelita deve estar usufruindo da minha mulher, deve estar fazendo coisa com meu filho, vai fazer tanta coisa. Imagina quantas coisas na cabeça vem. Isso acontece com a gente. Eu saio daqui para trabalhar, o meu pneu furado, pneu com um parafuso, eu liguei para o Robson, eu falei, Robson, eu acho que ele racharam o parafuso aqui. Está bem encaixado. E o pneu não esvaziado. Agora falou, mas troca e tira isso aí, que esse pneu vai embora. E eu cheguei em casa querendo, não podia ir. Eu estava pensando em outra coisa, mas eu pensei que aconteceu o que é ruim, deu coisa errada. Se acontece uma coisa errada, chama outra, um abismo chama. Não, para mim não. Porque eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, mesmo que a situação possa se converter de uma forma que eu não espero, eu sei que Deus está no controle. Glória a Deus. A gente tem que crer nisso. E se der errado alguma coisa, é porque Deus tem um propósito. Se Deus atrasar, se Deus não atrasa, Ele ressuscita mortos. Ele já fez tanta coisa no passado, sei por que Ele não vai fazer com você. Eu quero ler mais um texto, Romanos 8:31. Bota aqui para mim. Mas Deus deu a vida do único filho dele para morrer no teu lugar. O único filho dele. Que diremos coisas vistas dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, acho que eu errei. Passa 32, 8:32.
8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amado, você tem que estar com isso escrito na tua cabeça, não, porque eu sei de cabeça. Eu não sei o que você está passando, eu não sei, eu não posso te curar, não posso. Eu oro para te curar. Eu imponho as mãos para te curar. E creio que a minha mão tem poder. Amém. Creio que na minha mão tem fogo. Eu procuro fazer das minhas mãos um artifício de trabalho do Senhor. Procuro conduzir as minhas mãos para ser ungida cada vez mais. A minha mente ungida, os meus olhos ungidos. Eu me separo para Deus, eu quero me santificar, a minha boca para Deus, para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, para manifestar a vida de outras pessoas. Mas quem faz a cura, quem faz o milagre, quem faz a promessa não sou eu, é o Senhor, que não poupou o próprio filho para morrer no teu lugar, para te dar força, para te levantar, para você não desistir, para você estar aqui nessa casa e ouvir uma palavra dessa. Deixa na canta, é desse jeito que Deus faz, amados. Eu poderia estar chorando em casa, poderia estar reclamando da minha situação, mas eu quero que você se levante, você lute e não se dá por vencido, porque Deus, servo de Deus, não pode se dar por vencida ou vencido. Mesmo que as coisas, e se por acaso você me encontrar triste, abatido, pode falar isso para mim, não se dê por vencido. Você já pregou isso para mim? Foi Deus que falou através de você. Eu preciso ouvir também. Eu sou carne e osso. Não pensa que eu sou super-homem porque eu estou aqui, não. Eu sofro, a minha esposa sabe que eu amo, ela sabe que eu sofro. Tem vezes que não dá vontade nem de dormir, de ficar acordado o tempo todo pensando no que vou fazer. E além do mais, a proctologista perguntou, a minha esposa teve coragem de perguntar: como é que vai ser a cirurgia? E estamos fazendo com aquela, como é que é o nome? Robótica. É o robô que faz. Porque a situação é muito difícil. Eu já tive outro câncer no mesmo local praticamente. Isso tem fibrose, muitas fibroses, não dá para fazer cirurgia manual, não dá para fazer a melhor que é robótica. E para alugar isso, o plano de saúde não pode. Vou tentar de outras formas, vou ver de algum jeito, mas ela falou, eu falei, ela perguntou qual o custo? O custo do robô do hospital vai ser 50 mil reais. E o preço dos médicos, eu falei, não está faltando médico. A equipe médica tem que ter um cirurgião de intestino, cirurgião de não sei o que, cirurgião de não sei o que lá, porque envolve todos esses órgãos, e você vai dar muito tempo de anestesia, tudo isso, você tem outras comorbidades, tem o fígado, tem que ter um hepatologista, tudo de emergência. E quanto que é essa equipe toda? Aí em torno de 50 mil, no total de 100 mil reais. Eu creio que vou orar. Amém. Basta uma palavra de Deus. Hoje o pastor já está inspirado com sessão nostalgia. Estou lá atrás, no monte do louvor. Acho que o cara não foi para mim, não. Eu não sou velho, sou novo. Ele que é careca, eu sou careca. Cabelo dele. Porque Deus tem um propósito na sua e na minha vida. Para você não se afastar desse Deus. Tudo que você fizer, faça. Mas seja com esse Deus tremendo que você tem. É o único Deus. Não foi lido aqui? No Salmo? É o único Deus. Se alguém falar de outro, não existe outro. É o único. O restante é imitação. Não serve, não faz nada para você. Dá uma glória a Deus, igreja. Dá uma glória a Deus.
Aleluia. E aí, amados, ele foi se reanimar no Senhor. Devo perseguir esse banco? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persegue.